Duas empresas extintas que não completaram o período de incubação. A gente coloca aqui também o que a gente perdeu, né? Em 10 anos nós perdemos duas empresas. É muito baixo, essa mortalidade é insignificante, mas é importantíssima. A pior coisa que pode acontecer para um incubador é perder uma empresa. Incubadora boa é incubadora forte, que larga bons empreendimentos no mercado. Hoje nós temos aí dentro da incubadora 65 empregos diretos, empregos sócios e colaboradores, e uma previsão de faturamento para esse ano, essas 19 empresas incubadas, previsão de faturamento de 3,5 milhões para 2011. É muito, é bastante para empresas de tecnologia e empresas nascentes de tecnologia. Aí nós temos um dilema, né? Inovar e desenvolver, mas como fazer isso? Parece ser fácil, né? Tem incubadora, tem pesquisa, gera conhecimento, tem estrutura de laboratório. Nós temos um ambiente favorável a isso. Mas aí nós precisamos de atitude empreendedora dos governos e comportamento empreendedor das pessoas. Não adianta se a administração superior da universidade, as pró-reitorias envolvidas, o reitor, o diretor do centro, pode ter a maior das boas vontades, mas isso não se faz por decreto. Seria muito fácil se decretasse e determinasse que as pessoas fizessem. E nós precisamos saber também que nem todos têm o projeto de vida de ser empresário, né? Nós temos também um plano de vida, nós precisamos e também podemos formar empreendedores de carreira. Eu não quero ter uma empresa, mas eu quero manter as minhas características empreendedoras, mas eu quero trabalhar lá na Autos, né? Eu quero trabalhar lá na Autos, quero trabalhar sei lá, numa grande empresa. Ok, provavelmente o processo de seleção dessas empresas, hoje a gente observa isso cada vez mais, vai querer gente com perfil empreendedor. Não é o apertador de parafuso. E aqueles que forem... Não que o apertador de parafuso não seja importante, também é. Mas nesse caso nós estamos falando de autoconhecimento agregado. Aqueles que quiserem seguir o caminho do empreendedorismo empresarial, eles, no momento em que eles elaborarem o projeto, o chamado plano de negócios, ele vai colocar no papel as suas ideias e vai colocar no papel a probabilidade disso dar certo do ponto de vista financeiro, que não é uma coisa muito comum. Bom, como os governos podem ajudar isso? Criando fundos de desenvolvimento. Nós já fomos muito ruins nisso, hoje está melhorando, mas ainda estamos longe do ideal. Facilitando o acesso a crédito. Não existe acesso a crédito à empresa nascente. Qualquer um de nós que quiser criar hoje, nós podemos ter a certeza de que nós temos um empreendimento gerado num laboratório aí que vai revolucionar, algo inovador e que tem grande possibilidade. O mercado está precisando disso, mas a gente precisa de um seed money, um capital semente lá para começar. Esquece, banco nenhum financia ideia. Se nós formos lá no Banco do Brasil e provar, ou para qualquer banco, que a gente não precisa do dinheiro, consegue. Agora, se a gente for lá precisando do dinheiro, esquece, não vai conseguir. Implantando programas de qualificação, tem muito hoje já no país, mas precisa melhorar ainda mais. Fomentando a pesquisa científica, nem se fala, acabei de falar sobre o aumento disso, o professor Hélio também vai se referir a isso. Diferenciando a tributação, hoje não tem diferença nenhuma, a empresa dentro da incubadora paga o mesmo imposto, mesmo a empresa nascente paga o mesmo imposto que qualquer outra empresa. Reduzindo entraves burocráticos, nem se fala, né? O Brasil hoje demora de 60 a 90 dias para se criar uma empresa. Tem países que é instantâneo. Lembrem, precisa falar que nesse ambiente que nós estamos na era da facilitação tecnológica, né? Hoje nós temos acesso a qualquer tipo de informação online, instantaneamente. No Brasil ainda se demora até 90 dias para se conseguir constituir uma empresa.
propondo planos e visões de longo prazo. Todo mundo sabe que o Brasil é um país que raciocina muito pouco a longo prazo, nós somos imediatistas, dificultando a corrupção. Não, é um tema que não me agrada e eu fico muito indignado cada vez que a gente vê isso, até porque nós estamos dentro de uma estrutura pública e a gente vê que tanta coisa que nos falta aqui, né? Tanta coisa que nos falta aqui na universidade, que a gente com certeza poderia dar um retorno fantástico para o país, infelizmente é desviado para outros fins. O Brasil é um país que não dificulta a corrupção. Bom, as pessoas, o nosso compromisso, aqui tem a ver com o comportamento empreendedor que eu falei antes. Qual é o nosso compromisso? Nós temos que aprender a correr riscos. Nós não gostamos de correr riscos. A gente acha que fracasso ou perda é algo que fica mal, ou que a gente vai ficar com algum tipo de problema. Até as pessoas ficam muito mal quando fracassam ou quando não atingem o objetivo esperado. Isso faz parte do processo de aprendizado. Maravilha que possa acontecer num ambiente protegido, como é dentro de uma instituição como a universidade. Sendo persistentes. A persistência é muito confundida com teimosia. A gente está falando de reflexão sobre os motivos pelos quais a gente fracassou. Se eu vou fazer uma prova de cálculo e eu vou muito mal na prova, de nada adianta. Isso é novidade, né? Ir mal em prova de cálculo, acho que não é o que acontece, mas supondo que acontecesse, né? Se eu não refletir o motivo pelo qual eu fui mal na prova de cálculo, provavelmente na próxima eu vou ir mal de novo. Agora, se eu entender os motivos pelos quais eu fui mal, provavelmente eu vou corrigir o rumo e vou ir bem na próxima prova. Autoconfiança, a questão da autoestima, é não ter medo de cometer erros. Se a gente olhar, a raiz desse problema está lá enquanto a gente é criança, e criança muito pequenininha, onde as principais palavras, a principal palavra que a gente mais ouve é não, não e não. Não e não e não. Normalmente a criança nem sabe o que quer dizer não, né? Mas pela entonação de voz do pai ou da mãe já sabe que está fazendo uma coisa errada. Tendo muita energia, sendo um trabalhador incansável. Tinha um professor que trabalhou muito com empreendedorismo, que ele disse: esqueçam, vagabundo não consegue nada em lugar nenhum. Tem que trabalhar, essa é a parte ruim do negócio. Outra característica é procurar oportunidades. A gente costuma dizer: mas essa oportunidade, aquele cara tem nasceu com o traseiro virado para a lua, tudo dá certo para ele, as oportunidades todas chegam a ele. Não, a oportunidade existe, está em todo lugar, a todo tempo. Nós temos que saber aproveitá-las. A iniciativa, nós somos muito de esperar. Tem que ter iniciativa. Definir metas. A gente não gosta de quantificar claramente aquilo que pretende atingir. Mas a gente sabe que no momento que a gente coloca uma meta, a probabilidade de atingir aumenta. Tanto é, para isso existem as estratégias de planejamento, né? A gente olha aí, por exemplo, os planos de desenvolvimento empresariais, às vezes são de 5, 6, 10 anos. Claro que tem que ser corrigidos, mas eles planejam e colocam lá. Outras questões importantes, a criatividade. Né? No momento em que eu decido trabalhar nessa área, automaticamente eu estou participando do processo de criação. No momento que eu vou desenvolver um produto ou um processo inovador, se eu não for criativo, não vou conseguir. Cumprindo contratos. Cumprir contratos é um grande problema. Tá? Houve época em que o povo brasileiro era conhecido por não cumprir contratos. Hoje melhorou muito, mas ainda somos um pouco, em comparação com outros países, ainda não somos muito de comprometimento. Tá? Mas isso é uma coisa importante para quem quiser seguir esse caminho do empreendedorismo. Exigir eficiência e qualidade. A gente tem que ver que recurso eu vou aplicar e que retorno eu vou ter. Nós somos bons em exigir isso dos outros.
Mas e nós? Aprendendo permanentemente é nunca estar satisfeito com aquilo que já sabe. E isso aí, quem está no meio acadêmico sabe do que eu estou falando. Especialmente os professores que são atores, que são obrigados a representar a mesma peça durante 6 meses e ainda ter que ter aplauso. Não é um desafio fácil. E mais, a plateia só muda de 6 em 6 meses. Não é de todo dia, que nem os atores de teatro. Buscando informações. Informação é futuro, é dinheiro. Não estou falando nada disso, né? De novidade nisso. Vejam o que aconteceu há bem pouco tempo em relação às empresas chamadas .com. Criando redes de apoio. Ninguém pode ser absolutamente autossuficiente. A gente vê na incubadora, por exemplo, e nos parques tecnológicos, esse ambiente que favorável ao desenvolvimento tecnológico. São muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo e trocando informações. E por último, não por menos importante, sendo ético e socialmente comprometidos. A ética e o compromisso social devem fazer parte das nossas ações. De nada adianta ter sucesso empresarial se isso não for obtido com ética. Bom, aqui na universidade, como é que a gente está fazendo? Nós, lá no início, lá em 2000, 2001, começamos a trabalhar na implantação de um programa de empreendedorismo que está em pleno andamento dentro da universidade. Nós temos aqui algumas coisas que são realidade. Primeiro, quando a gente fala em tecnologia, desenvolvimento, gerar riqueza a partir do conhecimento que sai do ambiente universitário e que vai para a sociedade, não interessa por que caminho, nós gostaríamos muito que sempre fosse pelo caminho dos nossos alunos, mas não quer dizer que tenha que ser assim. Nós temos a cultura da grande empresa. Tá? Nós buscamos sempre a formação de quadros especializados e muito bem formados para a grande empresa. Está mudando. Hoje as universidades estão começando a se voltar para as pequenas empresas de base tecnológica, aquelas empresas, como eu falei antes, que produzem muita riqueza a partir de pouco capital e de pouco trabalho, mas de muito cérebro. Né? Hoje a gente já vê muita iniciativa no ambiente da universidade, gerando possibilidades de criação de empresas de base tecnológica. Repetindo sempre que as empresas de base tecnológica são aquelas que não demandam altos recursos financeiros para iniciar. Precisa sim de muito cérebro, de muito conhecimento.